Agora a gente vai falar aqui de impostos sobre brinquedos infantis. É isso mesmo, está chegando aí o Dia das Crianças, né? Bom, com produção aí de Carlos Augusto, né? A gente vai conversar com o professor José Neves, economista. É isso aí, já, né? A gente dá um bom dia aqui para o professor. Bom, os percentuais são assustadores. Alguns brinquedos que as crianças adoram têm um imposto embutido no preço, que simplesmente desanima qualquer pai a comprar. A maior tarifa é sobre o videogame, que chega a incríveis 72,18%, tanto para o aparelho em si, como para os jogos que são utilizados nele. Isso quer dizer que para os aparelhos, que custam em média R$1.000, o cliente paga mais de 720 só de impostos. No caso das bonecas, a carga de impostos varia de acordo com os modelos, tamanhos e acessórios eletrônicos que são disponibilizados para as meninas quando elas brincam com as bonecas. Mas, em média, no imposto embutido no preço delas ficam entre 25% e 45%. Ou seja, nos modelos mais sofisticados, quase a metade do que os consumidores pagam pelo brinquedo. E é por conta do imposto. Mas se engana quem pensa que esses valores se limitam só ao setor de brinquedos eletrônicos. No caso do vestuário, a tarifa também é alta. Um exemplo são os tênis. Os nacionais têm imposto médio de 44%, mas quem prefere os importados paga uma taxa ainda maior, 58% em média nas lojas que revendem este tipo de produto. Bom, para falar aqui do imposto sobre brinquedos infantis, professor José Neves, economista. Bom dia, seja bem-vindo ao Patrulha RB. Obrigado aí, pelo convite, obrigado Augusto também. É um prazer estar de volta aqui, conversarmos um pouco sobre essa questão aí no momento, né, oportuno, porque dia 12, domingo, né? Domingo, Dia das Crianças, e eu sei, né, e ao quanto isso leva os pais, padrinhos e outras pessoas que gostam de dar presente a querer realmente agradar, fazer feliz uma criança, né? Isso. Bom, professor, por que os produtos revendidos no Brasil têm uma taxa de imposto embutida no preço final assim tão alta? Olha, essa questão do imposto, ele parte de alguns princípios. Por exemplo, o princípio da neutralidade e o outro princípio que ele coloca é o princípio da equidade. A equidade é algo em torno da questão da justiça, essa questão da igualdade, né? Mas daí é que se estabelece algumas variações profundas. Por exemplo, por que o PlayStation, né, os videogames ou essa parte eletrônica são os mais penalizados? O governo entende, com base em alguns desses princípios, de que são a classe mais alta quem consome isso, e a classe mais alta teria uma capacidade maior de pagamento, que estaria dentro de algum princípio aquele da equidade, da justiça. Então, o governo estabelece algumas medidas com esse sentimento, então com essa visão de que um presente de R$1.000, ou que custe isso, né, a classe média, alta, que estaria pagando por isso, e tem capacidade maior de pagamento. Isso que seria um dos princípios, devido a essas questões da grande variação. Claro que daí tem os brinquedos mais básicos, mais simples, aquele que a classe mais, né, a classe C ou D, não sei, tem mais acesso, podemos dizer assim, e que o governo tem essa questão de tributamentos para facilitar, inclusive, um alcance maior das crianças. Certo. Bom, para onde vai esse dinheiro todo arrecadado com os impostos que são cobrados quando o cliente compra um determinado produto e em quais setores esse dinheiro é investido? Olha, essa é uma pergunta um tanto complicada, né? Porque a garantia, inclusive, da destinação, a gente sabe que parte dos municípios, estados, essa repartição da tributação, ela é regida pela própria Constituição, existe parte de percentuais, né, que são destinadas a algumas questões, não exatamente todo o imposto. Olha, um exemplo nosso, que recentemente nós vivemos essa experiência, foi com a CNPMF, que é uma contribuição provisória, mas é um tipo de imposto, e que se tinha uma destinação específica, só lembrando esse fato, né, com relação à extensão da saúde, e que não realmente chegava à saúde esse imposto. Ou seja, a destinação a gente fica muito sem saber exatamente para onde é que está, como está sendo aplicado.
Em resumo, o caso mesmo da CPMF não foi reeditada, justamente a questão maior, a resistência maior era com relação à garantia da destinação desses impostos. Quando você me pergunta sobre a questão dos impostos que incidem sobre brinquedos, eles também não vêm colocando uma destinação já amarrada com isso. Só que nós sabemos que quando o governo nos cobra, arrecada essa carga tributária elevadíssima, isso é para se fazer bem feito, aquilo que cabe ao governo fazer bem feito, é devolver em termos de serviços prestados. Saúde melhor, educação melhor, segurança melhor, saneamento também melhor, ou seja, a gente, de um modo geral, brasileiro sente que o que retorna não é um serviço que corresponda à nossa carga tributária. Podemos dizer assim, na média nós pagamos elevados impostos e não temos um retorno realmente que nos deixe feliz. Isso deveria ser o princípio também que ele coloca lá do benefício. Você pagar um imposto sabendo que o benefício, exatamente, o benefício sim estaria presente na nossa vida, né? Bom, por que existe essa diferença de tarifação entre produtos importados e nacionais? Tá, essa é uma questão interessante. Veja bem, em alguns momentos o governo estabelece uma tarifa até mais elevada para as importações de produtos estrangeiros. Pode ter um sentido, como eu falei inicialmente, de seletividade, que eles chamam de princípio de seletividade, que é a questão do produto mais caro, quem consome pessoas de maior renda, renda mais alta, que podem ter capacidade de pagar um imposto mais elevado. Isso pode ser uma razão. Mas, de um modo, eu diria mais econômico, o fato é que o governo estabelece um sentido de proteção ao mercado nacional. Como se quisesse com isso equilibrar o preço, equiparar o preço de um similar nacional. E para proteger a indústria nacional, aí taxa um produto importado com um determinado tipo de impostos, né? Dependendo do nosso similar, esse produto pode ser taxado a maior ou a menor em termos dessa alíquota sobre o imposto. Então tem esse aspecto, tá? De proteger um pouco a questão nacional, o produtor nacional. Tem a questão de se valer também por a necessidade de, com isso, de a voracidade do governo para cobrar impostos, aumentar suas receitas, é um ponto que aproveita-se nesse momento um fluxo de um produto mais consumido, mais preferido pela população, e é um momento interessante para que aumente as receitas do governo. Tem esse aspecto também. Bom, quem é que determina o percentual de impostos que deve ser cobrado aí sobre um determinado produto e como é feito o cálculo dessa tarifa? Olha, a determinação disso, claro, passa pela discussão dos legisladores, né? De quem está ali no governo, cuidando dessa questão. Até mesmo porque é necessário que se transforme num decreto, numa medida provisória, né? Que venha até a medida provisória, é aquela questão de imediata aplicação, né? Daquele imposto. Mas que passa pela legislação, pelo Congresso, ou pelo Senado, ou pela Câmara, primeiro, né? Pela Câmara, para aprovar determinado tipo de imposto, como também a redução de alguns impostos. Então, isso é formalizado assim. Agora, a incidência é sobre o preço de venda, né? Um produto importado, se ele entra no Brasil por 10 dólares e é vendido a 30 dólares, por exemplo, transformado isso hoje em real, que daria algo aí, está quase 2,40, baixou um pouquinho a taxa de câmbio, né? Algo em torno de 30 dólares ficaria aí 75, 80 reais, podemos dizer assim, não é? Em termos de reais. Se vai incidir aí uma taxa de 50%, significa que você multiplicaria esse valor por 2. Né? Por 2 para dar o preço de venda. Então, sobre o preço de venda, você aplica uma alíquota de 50% sobre a venda e isso cai, né? Você está pagando 50%, por exemplo, algo que você pagou lá fora 30%. Você vai vender isso por 60%, porque o imposto de 50%, né, sobre o valor da venda, 50% sobre esses 60%, você estaria recolhendo ao Estado R$30. O caso do PlayStation mesmo, né, o videogame que você deu inicialmente essa notícia, R$1.000, por exemplo. R$1.000 é o preço que o consumidor está pagando, 720 seria o imposto que estaria nessa pagamento, né, o comércio, a indústria recolhe ao Estado 720.
Então a base de cálculo, a forma de recolher sempre é com base na nota de venda. A fatura, se cobrar na indústria, a indústria fatura, né, naquele momento para o comércio. Se cobrar no comércio, se está valendo o preço da venda que o comércio está realizando. Claro, aí entra aquela questão da compensação, né, para não ocorrer o efeito cascata. O efeito cascata é que o governo também cuida de não permitir que se cobre esse tribute duas vezes no mesmo produto. Aí vai ter aquele rebatimento de imposto, que cabe aí a contabilidade, né, verificar essa questão. Ok, nós estamos na Semana da Criança, aí, domingo, dia 12, como falamos, né? Muitos pais vão dar presente aos filhos. O senhor acredita que por conta dessa tarifa tão alta aí de impostos cobrados pelos brinquedos, a procura maior deve ser por aqueles brinquedos mais simples, que não tem uma carga de impostos tão alta como o videogame, né, por exemplo, que já falamos aqui, e onde o imposto cobrado chega a 72%. Olha, algumas notas que nós pesquisamos, e o que está na mídia, em termos da notícia, do comércio, que se espera uma elevação ainda, mesmo por conta desses impostos altos, uma elevação de 9% a 10% nas vendas em relação ao ano passado, né, em termos de tributação. O ano passado foi algo em torno de 8,5 bilhões de reais que movimentou o comércio, né? E este ano se espera aí 9,5 bilhões de reais que faça essa movimentação. Então, mas a pergunta que você faz, será que o consumidor vai correr para os produtos de uma linha mais baixa, de uma tarifação menor? Olha, é interessante porque não é uma cultura nossa, até mesmo, isso é importante frisar, a gente verificar quanto nós pagamos de impostos. Está se tornando lei, se tornou lei que na nota fiscal, ou então que na mercadoria se estabeleça já quanto é que está ali o valor, né, que nós estamos pagando de impostos. Mas nós, consumidores, não estamos muito preocupados com essa questão ainda, né, de saber exatamente o que é que eu estou pagando de imposto. Agora, veja bem, o sentimento da compra, a escolha, ela está muito mais centrada quanto isso cabe no meu bolso, né? Cabe no meu bolso esse valor, essa prestação, né? Porque às vezes um valor mais alto como um tablet, por exemplo, essas questões eletrônicas aí, celulares, né? As pessoas medem muito a parcela, o financiamento disso. Isso, como é dividido esse pagamento. Como é dividido, aí às vezes o cara não leva muito em consideração o tamanho do imposto. Porque se ele levar o tamanho do imposto, ele vai correr um pouco disso, né? E hoje a gente também nem pode falar muito porque essa questão de um imposto caro ou de um produto mais caro, que isso se torne uma questão de seletiva, porque a facilidade hoje das compras, dos parcelamentos, do financiamento, permite muito bem que uma pessoa de uma classe, né, uma classe mais, eu diria, não acima da classe média alta, mas uma classe C ou D ou mesmo a E, ela adquira isso parceladamente, em 10 vezes, 12 vezes, até, quem sabe, mais vezes. Então a gente pode se perder um pouco com a ideia de que um produto mais caro tem esse efeito seletivo, quando na verdade, a depender do pai, a depender até da criança, porque às vezes a criança passa a ter um poder de exigir, de cobrar muito grande. Tem muita criança hoje que não quer mais brinquedo, quer um celular. Com certeza. Não é um celular simples como o que eu uso, por exemplo. Ela quer um que faça toda. WhatsApp, isso, exatamente. Está plugado, né? E é muito difícil, você sabe certamente, né, nós somos pais. E quando a criança fica no pé, quer aquilo, porque quer aquilo, e às vezes para se sentir um pouco aliviado, até a gente faz um sacrifício para dar esse presente. Então, eu diria que o caminho para isso é depender da criança, porque tem crianças também que se contentam com muito pouco. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né, de uma filha, que um presentezinho simples, ela já fica feliz. Mas tem um tipo de criança que não, que encasqueta com aquela coisa que quer. Então, essa hora aí de fazer uma criança feliz, da Dia das Crianças, de querer comemorar isso, pode ir com um presente simples, um presente mais em conta.
mas não vai fugir de algo em torno de 40% também de imposto. É bom lembrar isso, viu, galera? Não chega, nós começamos aqui antes da nossa entrevista, você viu que os livros, por exemplo, talvez o menor item que se pague imposto, que na verdade não é nem um imposto sobre que vai ser até cobrado, repassado ao Estado. É algo como mão de obra, não sei o quê, algo que estabeleça o lucro do empresário, mas livros é algo que chega a 15%, é menor, podemos dizer. O senhor tocou aí na questão do livro, tem também o pai que leva o filho lá para tomar um sorvete, comer uma pizza. Que chega a 37%, 38% de imposto, né? O brigadeiro passa de 40%, coisa assim. O cinema tem o mesmo cinema para levar para ele assistir um filme, tem também o imposto pagar naquele momento. Então a gente não consegue fugir do imposto, né? Não tem jeito. Ainda não pagamos o imposto para respirar, mas certamente, não sei, um dia pode ter. Bom, se tivermos aí uma tarifa mais baixa, aí a tendência não seria que as pessoas, né, e as fábricas também, aí os vendedores vendessem mais? Ah, isso com certeza. Certamente baixaria mais o preço, facilitaria, seria um incentivo a redução de imposto. Teria um consumo maior. Consumo maior, com certeza. E atenderia mais até essa população carente, que gostaria de ter um presente e às vezes não tem, por conta de ser um preço mais elevado. Imagine você, quase todos aqui, com a média de 47%, 50%, na média de quase 50%. Você passaria a ter um presente de R$50, seria mais fácil de colocar na mão de uma criança, quando esse presente com imposto passa a ser R$100. Pois falando assim, se eu quiser saber como consumidor, né, quanto eu estou pagando de imposto, qual é o meio que eu tenho para descobrir quanto eu estou pagando de imposto ali no produto? Hoje, nós já até comentamos aqui, falamos recentemente, que praticamente me parece que hoje é uma obrigatoriedade do produto, da nota fiscal, já estabelecer quanto de imposto nós estamos pagando. Por exemplo, quando a gente compra gasolina hoje, já tem no cupom fiscal quanto é que tem de imposto. Me parece que alguns produtos também, grande parte dos produtos já tem essa especificação. Mas é um direito do consumidor querer saber, né, quanto é que está pagando de imposto nisso. Agora, eu volto a repetir, talvez lamentável, mas a gente não para de consumir por conta do imposto, né? Porque às vezes a questão do consumo é necessidade, mesmo presente, não é luxo, né? Uma criança hoje ganhar um presente não é questão de luxo, sim, talvez um presente caro, um carro de presente, um outro produto mais sofisticado, mas dentro, no sentido de presentear uma criança, até um bombom, ela fica feliz com esse presente. Agora, não podemos fugir dos impostos, isso não tem jeito. Não tem jeito, tá? Agora, talvez o que precisamos fazer melhor é cobrar essa aplicação, né? Certeza absoluta. Professor, agradeço a presença do senhor aqui, um bom dia, Patrulha RB, sempre à disposição. Eu que agradeço esse momento de estar com você, tenho o prazer de estar primeira vez que nós estamos conversando, isso. Apesar de tanto tempo na rádio aí, e fico feliz de você estar nesse trabalho, desejo sucesso cada vez mais. Obrigado. E espero ser convidado em outra oportunidade. Carlos Augusto, você está ouvindo aí, vamos trazer mais uma vez aí, mais vezes, né, o professor José Neves aqui. Agradecer a oportunidade, Carlos Augusto, a lembrança aí também. Tá bom, obrigado, hein? Desejar um dia maravilhoso para as crianças aí, né? Isso, domingo, dia 12. Isso. Abraço, obrigado. Um abraço também. Obrigado.